Atenção, Brasil, o que a grande mídia não quer discutir, a gente traz aqui sem filtro, sem rabo preso e com muita coragem. Olha só, o Brasil Raiz, ele tá falando alto hoje aqui. E o cheiro de coisa errada tá invadindo Brasília, Salvador e até os bastidores de ONGs financiadas com dinheiro público. E sabe aquele discurso bonito de democracia interna? Pois é, gente, o PT está sendo acusado de fraude em suas próprias eleições na Bahia. E pasmem, voto de gente morta aparecendo nas urnas. Como isso é possível? É isso mesmo, eleitor fantasma participando de escolha partidária. Já pensou se isso fosse em outro partido? Como que estaria a imprensa toda caindo, matando em cima? Mas enquanto isso, no norte do Brasil, a verba do governo federal voa direto para uma ONG em São Paulo. E ela foi contratada para limpar terras indígenas dos Yanomamis. Eu vou trazer para vocês o detalhe, porque a ONG está ligada ao PT e fica a mais de 3.000 quilômetros de distância do local da ação. Isso é gestão pública ou é desvio de rota? E para fechar o trio explosivo, Lula bate de frente com os Estados Unidos e diz que ninguém põe a mão nos minerais estratégicos brasileiros. Então, será que é firmeza ou é isolamento, hein? No mundo onde até a Ucrânia está sendo chantageado por recursos, o Brasil corre risco de perder acordos, parcerias e espaço global? O que vocês acham, gente? Hoje o vídeo está pegando fogo com temas que mexem com o futuro do país, a ética na política, a soberania nacional e o uso do seu dinheiro. Então já se inscreve, compartilha, comenta, porque esse papo é raiz, é direto, é para o Brasil que não aguenta mais ser feito de bobo. Eu sou Ana Paula e é um grande prazer ter vocês aqui conosco. Bora lá começar? Eu já começo aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Já vamos começar a primeira matéria, gente. Deixa eu abrir ela aqui para vocês, que mostra, olha só. Gente, o bicho pegou forte no PT da Bahia, hein? A chapa Partido Forte acusa votos atribuídos a eleitores já falecidos em eleições internas. Alô, alô, democracia interna, cadê você, né? É isso mesmo, gente. É voto fantasma envolvido aqui na disputa do partido. E olha que era para ser um processo sério, fortalecendo a transparência. Deixa eu mostrar para vocês aqui que saiu no jornal Estadão. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aqui tá, ó. PT abre processo para investigar a presença de mortos na lista de votantes em eleição interna na Bahia. Sigla pede apuração de responsabilidade e distorções nas urnas em Camaçari e em Barro Preto. Então, a Câmara de Recursos do PT acatou o apelo e decidiu abrir processo disciplinar para apuração de responsabilidade do processo eleitoral interno em Camaçari e em Barro Preto, que, como revelou o Estadão, teve casos de mortos como eleitores. Além disso, a instância de recursos do partido determinou a formação de uma comissão estadual para apurar o tamanho da distorção que ocorreu na votação das duas cidades. Caso seja identificada distorções, diz a decisão, a urna deverá ser anulada. Gente, notícia bomba, hein? A Câmara de Recursos analisou o recurso sobre o processo eleitoral em Camaçari e, por unanimidade, portanto, de forma terminativa, decidiu dar provimento ao recurso, reconhecendo a existência de irregularidades no processo eleitoral, ainda que sem definir nesse momento a extensão exata de sua ocorrência, diz o texto. Procurado, o PT da Bahia não respondeu o contato da reportagem, gente. O Estadão mostrou que a eleição que decidiu os presidentes do diretório a nível municipal, estadual e nacional teve pelo menos 5 mortos votantes em Camaçari e pelo menos 1 em Barro Preto. A Chapada Partido Forte, derrotada na votação que consagrou Tássio Brito, apadrinhado do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, como novo presidente da sigla no estado no começo do mês, é autora da denúncia. E a mensagem que a atual direção estadual e a próxima com essa maioria fantasmagórica passam ao PT é clara. Em eleições internas do partido, até mortos podem votar. E isso é considerado normal. Então, isso daqui, gente, essa reportagem, ela nos traz aqui um alerta importantíssimo, né? Vamos analisar isso com calma. É uma fraude ou é uma falha grave de organização? Quem é que está por trás disso? Quais são as consequências para o PT?
né? Então a gente vê aqui, indo aos fatos, as denúncias surgiram em Camaçari e Bairro Preto, onde apareceram votos de pelo menos 5 mortos em Camaçari e 1 em Barro Preto, conforme a matéria que eu mostrei do Estadão, né? Outros problemas surgidos em Itabuna, 91 páginas com votos duplicados e assinaturas falsificadas. A Comissão de Recursos do PT decidiu abrir investigação interna e anulou os votos dos mortos, mas manteve a eleição válida nessas cidades por enquanto. Então, esse caso, gente, ele não é isolado, tá? Já tivemos outras denúncias internas no PT, inclusive anulações em 2017 por suspeita de votos de falecidos em São Paulo, e o núcleo duro do partido está envolvido, né? A chapa derrotada, a acusação de direção de aprovar uma maioria fantasmagórica, como disse aqui, e humilhar a democracia interna com essa gincana eleitoral. E imagine o impacto da imagem do partido, a ausência de rigor nos processos internos. Olha, parece mais uma comédia do que uma disputa política séria, né? E vamos ser práticos, fraude eleitoral é crime. Mas aqui, mesmo que seja erro administrativo, os fatos apontam que, para negligência política, ou pior, má fé, é impressionante como o PT, que se orgulha de ser referência e militância, se envolve em processos que definem liderança sem controle básico. E o fracasso desse processo interno pode ser pior do que se fosse picado pelo adversário. Elimina o discurso de competência e moral que o partido tenta sustentar, né? Então, a pergunta aqui que fica com a gente, né? Isso é falso? Essa fraude ou é uma incompetência grave, né? O PT deve deixar autoridades independentes investigarem ou pode resolver tudo internamente? Qual a sua opinião? O impacto para o eleitor comum é confiança que escapa pelo ralo, né? E se até dentro de um partido democrático básico há suspeita de voto fictício, como fica a esperança na política, né, gente? Então, comente aí a sua opinião, sem radicalismo. Seja esquerda, centro, direita, aqui é conversa democrática, com respeito, com conteúdo, com fatos. Vai trazendo aí, se inscreve também no canal, porque aqui a notícia escondida é debate com chances de mudar. Então precisamos debater, né? E eu vou trazer aqui uma outra informação agora para vocês, que eu vou compartilhar minha tela também. Nossa, gente, hoje me deu uma tosse aqui, minha garganta tá ruim. Vamos falar do governo Lula, que paga dinheiro a uma ONG em São Bernardo do Campo, em São Paulo, para a limpeza da terra dos índios Yanomamis, no norte do Brasil. Isso a grande mídia não mostra. E aí fica o questionamento, né? Por que que a grande mídia não está mostrando isso? Por que que não estão falando sobre esse assunto importante, né? Então eu vou falar aqui e vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo. O governo Lula, eu vou mostrar a matéria aqui para vocês. Ele repassou 15,8 milhões de reais a uma ONG de São Paulo para limpar a terra indígena Yanomami, e parece que a grande mídia ficou fora desse assunto. Pois é, estamos falando de verba alta, repassada no estalo para uma ONG com sede em uma sala minúscula, no subsolo do sindicato do ABC, ligado ao Partido dos Trabalhadores. E a gente vai destrinchar aqui isso aqui nessa matéria. Quem é essa ONG? Por que que o Tribunal de Contas da União mandou suspender o contrato? E o que é que está por trás dessa escolha, né? Então, o contrato, eu vou mostrar aqui para vocês, a matéria, saiu na Folha de São Paulo. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só, saiu na Folha de São Paulo, contrato do governo com a ONG de São Paulo para limpeza em terra Yanomami é estranho, diz senador. Doutor Irã, do PP, presidente de Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado, quer que Gilberto Carvalho esclareça critério de contratação. Então, o contrato do Ministério do Trabalho com uma ONG de São Bernardo do Campo, São Paulo, para retirada de resíduos sólidos da terra indígena Yanomami, foi qualificado como estranho pelo senador Dr. Irã, do PP, que cobra explicações do secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho. Como mostrou a Folha, o convênio contestado foi firmado com a Unisol, que é a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil, ligada ao sindicato do quê? Dos metalúrgicos do ABC. O contrato, 15,8 milhões, prevê ajuda na organização de catadores de lixo em Roraima e na retirada de resíduos sólidos da terra indígena, entre outros pontos. E na quarta-feira, dia 2, a Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado aprovou um convite para Gilberto Carvalho falar sobre o assunto.
nós ficamos muito surpresos com esse repasse de recurso para uma ONG de São Bernardo do Campo fazer limpeza na área Yanomami. Algo estranho, eu nunca vi uma ação desse tipo, porque para as pessoas que não conhecem a área Yanomami, ela tem um tamanho maior do que Portugal. Aí aqui continua. A gente vê o contrato com uma organização não governamental que não tem nem expertise para fazer limpeza e a gente não sabe que diabo de limpeza é essa, critica. Como é que você vai fazer limpeza num lugar maior que Portugal, numa floresta densa que é inóspita? Você não consegue. E para o senador é preciso explicar qual é o critério da contratação, qual a expertise que a ONG tem e que a entidade vai fazer a limpeza na área. Ele afirma que espera conseguir ouvir Carvalho até o recesso parlamentar. E o contrato é bancado com recursos do próprio governo federal, destinados a combater crise humanitária na terra indígena. Então, assim, gente, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso, porque é algo que devemos falar, né? Não teve edital com metas claras, cronograma ou critérios transparentes. Metade da ONG concorrente foi desclassificada sem justificativa técnica, segundo a matéria, depois vocês podem ler a matéria inteira. Sem uma justificativa técnica convincente, sem critérios claros, né? Então, o TCU suspendeu o contrato, bloqueou os 15,8 milhões, identificando indicativos claros de desvio de recurso e pagamento estonteante, sem controle ou cronograma. E é unanimidade entre técnicos do tribunal a ausência de metas objetivas, desembolso total antecipado e contratação que ofereça padrões de transparência e controle público. Então, os senadores e deputados, inclusive do PL, pediram que o TCU e o CGU abram investigação imediata, bloqueiem novos repasses e responsabilizem os gestores envolvidos, incluindo possível conivência de Gilberto Carvalho. E até aqui a gente pode pensar, ok, parece mais um caso de clientelismo político, né? Mas vamos além. O governo Lula se diz protetor dos povos indígenas, mas não prioriza a saúde pública, a segurança, a educação emergencial das comunidades Yanomami, que vive em uma crise humanitária contínua. Em vez de contratar ONGs especializadas com histórico comprovado em campo, ainda por cima a escolha recai sobre uma entidade com vínculos partidários e quase nada de execução de campo à vista. Isso revela uma contradição grave. Discurso de defesa indígena, mas na prática favorecimento interno. O Brasil tem outras ONGs com mais capilaridade na Amazônia e desempenho concreto. Por que não foram até elas? Pegou uma de São Paulo, que não tem nada a ver, podia pegar uma da região. Sem entregar resultado, esse tipo de contrato vira símbolo do que o brasileiro mais critica, que é o padrão, né? Pix caiu, ação sumiu. Então, gente, no fim das contas, o que nos incomoda é essa mistura perigosa de discurso social e prática política clientelista, né? Uma coisa é promover limpeza urgente na terra Yanomami, outra é mandar 15 milhões para uma ONG amiga sem controle, administração e resultado. Então, precisamos debater. O governo está usando essas ONGs para criar narrativa de ação indígena ou para atender interesses políticos internos? Será que os Yanomamis verão alguma melhoria ou apenas propaganda de papel, né? E vocês aí, do outro lado da tela, vocês acham que esse contrato é legítimo ou suspeito? Esse modelo de parcerias cardeais político-partidários serve ou fere a causa indígena? Comenta aí para mim a sua opinião, porque esquerda, centro ou direita, o debate é aberto, mas tem que ter respeito e tem que ter crítica construtiva. Então, eu vou comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer uma outra notícia aqui, uma última notícia para vocês, gente, que é a respeito do Lula, que resiste em negociar minerais críticos junto aos Estados Unidos. O que vocês acham disso? Lembrando que os Estados Unidos deu suporte à Ucrânia na guerra e depois Trump disse que pararia todo o apoio caso a Ucrânia não liberasse os minerais críticos para exploração, né? E eu vou trazer a matéria aqui que saiu no G1 a respeito desse assunto. Deixa eu mostrar a matéria aqui para vocês. Ninguém põe a mão, diz Lula, em meio ao interesse dos Estados Unidos em metais estratégicos. Então, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos se reuniu com o Instituto de Mineração do Brasil e relatou o interesse de Trump nas riquezas minerais. E o presidente Lula disse na quinta-feira da semana passada, dia 24, que o interesse declarado dos Estados Unidos nos minerais estratégicos brasileiros, como o lítio e o nióbio, durante a cerimônia de entregas do governo federal em Minas, Lula afirmou que aqui ninguém põe a mão e defendeu a soberania do Brasil sobre suas riquezas naturais. Ele disse: temos todo o nosso petróleo para proteger, todo o nosso ouro, todos os nossos minerais ricos que vocês querem para proteger, e aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. Então, olha só isso, né? E aí vamos analisar um pouquinho o que está acontecendo e esse interesse dos Estados Unidos, né?
A gente já sabe um pouquinho como que funciona aí os Estados Unidos. Eu quero saber de vocês se vocês acham que o Lula está certo em resistir aos Estados Unidos sobre esses minerais estratégicos. A quem interessa essa disputa, né? Porque o Lula mandou o recado direto: ninguém põe a mão nos nossos minerais estratégicos. Será? Porque os Estados Unidos já estão afiando as garras faz tempo. E não é de hoje que o Brasil virou o novo objeto de desejo do mundo, né? Então vamos analisar aqui, primeiro, explicar. Os Estados Unidos quer firmar um acordo com o Brasil sobre os minerais críticos, aqueles metais raros usados em carros elétricos, tecnologia militar e chips. É tipo o novo petróleo, né? O lítio, o nióbio, terras raras, coisas que o Brasil tem de sobra no subsolo, mas pouca estrutura para explorar. E o Lula disse: não, obrigado. A gente viu aqui na matéria, né? A fala foi clara. Ninguém põe a mão nisso, isso é nosso. É um discurso nacionalista, firme, de soberania, né? Mas a pergunta é: isso é firmeza estratégica ou é orgulho que pode custar caro, né? Porque, assim, vamos ser honestos: Lula gosta de se posicionar como líder autônomo no cenário internacional, mas autonomia não é o mesmo que isolamento. E o problema é que, ao se negar a negociar ou até conversar de forma mais diplomática, o Lula pode estar desperdiçando uma baita oportunidade para o Brasil. O país precisa de investimento, tecnologia e infraestrutura. E os Estados Unidos está pronto aí para entrar com isso, certo? Mas não é de graça, claro, né? Eles querem retorno, eles querem acesso aos nossos minerais, certo? E aqui entra o debate. O que é melhor para o Brasil? Explorar esses recursos sozinho, num ritmo lento de burocracia estatal? Ou fazer parcerias com salvaguardas e acordos bem amarrados para proteger a gente, né? Mantendo o controle, mas acelerando um pouquinho o progresso. Então, assim, do jeito que tá, o risco é ficar rico embaixo da terra e pobre na superfície. E eu quero saber de vocês se vocês acham que os Estados Unidos são bons. Vamos lembrar que eles só apoiaram fortemente a Ucrânia enquanto os minerais estratégicos estavam no jogo. O próprio Trump já falou que pararia o apoio se não houvesse contrapartida mineral, ou seja, a geopolítica moderna gira em torno desses elementos raros. Quem tem, manda. Quem não, usa, dança. O Brasil está no centro desse tabuleiro. Temos os recursos, temos o território, temos uma chance, mas falta clareza e estratégia. E o medo aqui é o que o Lula esteja colocando ideologia acima de pragmatismo. Ele quer mostrar que não se curva aos Estados Unidos. Ok, fantástico. Mas e o Brasil? Ele está subindo ou está ficando fora do jogo, né? Então o discurso de ninguém põe a mão é bonito na teoria, gente, mas na prática, sem investimento, sem parceria internacional, ninguém põe a pá também. E aí a gente continua com o subsolo valioso, o povo sobrevivendo com salário mínimo. Não estamos dizendo para entregar o país e nem se curvar a nenhum país. Mas eu falo dessa questão, dessa grosseria de negar diálogo e fechar portas, que pode ser tão perigoso quanto se apoiar para a potência estrangeira. Então, você aí do outro lado, você acha que o Lula está certo em manter esse tom duro ou está perdendo uma chance histórica de colocar o Brasil à frente no mundo? Comenta aí para mim, comenta aqui embaixo a sua visão. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificação. Vamos juntos nessa jornada de entender o Brasil sem filtro, sem gritaria, com pensamento crítico, analítico. E eu espero vocês no próximo encontro, gente. Obrigada aí por tudo e cuidado com o que está enterrado, né? Pode ser um tesouro ou pode ser uma bomba diplomática. Então vamos acompanhar isso de perto. Um beijo, até logo.